Graças a Deus, irmãos, bom dia. Vamos abrir a palavra de Deus no Salmo 150. Esse é conhecido, esse é fácil. Diz assim: aleluia. Pronto, não, brincadeira, vamos ler ele inteiro. Aleluia. Louvem a Deus no seu santuário, louvem-no no seu magnífico firmamento, louvem-no pelos seus feitos poderosos, louvem-no segundo a imensidão da sua grandeza. Louvem ao som da trombeta, louvem-no com a lira e com a harpa, louvem-no com tamborins e com danças, louvem-no com instrumentos de cordas e com flautas, louvem-no com símbolos sonoros, louvem-no com símbolos ressoantes. Tudo o que respira, louve ao Senhor. Aleluia. Essa é a palavra de Deus no último salmo da Bíblia. Ele termina os salmos todo, o livro de cânticos e de louvores, chamando a igreja a louvar ao Senhor. No mês de novembro nós estamos falando sobre o louvor, sobre a adoração. E apesar da gente estar falando sobre o louvor e a adoração da maneira que não é óbvia, da maneira que não é a mais comum de louvar e adorar a Deus, que é louvar a Deus nos momentos de tribulação, de dificuldade, de falha, de dor, o louvor a Deus, ele é muito mais abrangente do que isso, porque a nossa vida também não é só dia de luta. Tem o dia de glória, tem o dia em que a coisa dá certo. Às vezes, não é sempre, mas às vezes dá certo. E nesses momentos a gente também louva e adora ao Senhor. Mas a gente tem uma maneira de pensar que separa os momentos da nossa vida entre sucessos, fracassos, coisas boas, coisas ruins, e a maneira como a gente se aproxima da adoração a Deus. Mas a verdade é que quando a gente lê o Salmo 150, ele não está dando a situação em que você vai fazer isso. Se você ler o Salmo 150 de novo, você vai ver que não existe uma condicional. Quando você faz isso? Não tem. Ele não fala, olha, quando der certo, louve ao Senhor tudo que tem fôlego. E aí louve com esse instrumento, com aquele instrumento, dessa forma. Não. Louvem ao Senhor. E como você louve, com o que você louva ao Senhor. A ideia do Salmo 150 é, faça isso. A situação não importa. Nós costumamos situacionar o nosso louvor e a nossa adoração, mas o fato é, toda a palavra de Deus nos indica a louvá-lo e a adorá-lo, não quando. Mas é interessante quando a gente fala sobre isso, e é o que eu queria falar hoje de manhã com os irmãos, é de que o louvor e a adoração, lá no Antigo Testamento isso acontecia, mas acontece hoje na nossa igreja. A gente cai num erro, muitas vezes, quando a gente vem à igreja e a gente participa do momento de louvor e adoração a Deus, junto com o ministério de louvor e adoração a Deus, e a gente desassocia, a gente separa momentos, como se cantar fosse o momento de louvar e adorar, e como se o ministério de louvor e adoração fossem as pessoas que estão louvando e adorando. E isso é um perigo enorme na nossa vida. Quando você vem à igreja, você vem para prestar culto a Deus. E culto a Deus é um ato de louvor e de adoração. Portanto, tomar banho para vir para o culto, trocar de roupa para vir para o culto, vir para o culto, participar de absolutamente tudo o que acontece no culto, é louvor e adoração a Deus. Lembra quando Paulo fala assim, olha só, quer comais, quer bebais, façam tudo para a glória de Deus? Pois é, a sua vida, ela é um ato de adoração a Deus. Nós temos falado sobre isso, como a sua vida deve ser um ato de louvor e de adoração a Deus. Portanto, tudo o que nós fazemos aqui é louvor e adoração a Deus. Não é só cantar que é louvar e adorar a Deus. Absolutamente tudo o que você faz é louvor e adoração a Deus. Quando você faz isso na igreja, você louva e adora a Deus como culto, como parte de uma cerimônia, de um momento, de algo que você separou e tornou especial para entregar a Deus.
Mas tudo o que nós fazemos precisa ser louvor e adoração a Deus. E aí a gente volta para o ministério de louvor e adoração. A gente chama o ministério assim, mas a gente poderia chamar, e seria até mais preciso, se a gente chamasse eles de ministério de música. Porque não são eles quem estão louvando e adorando a Deus e você assistindo eles louvarem e adorarem a Deus. Eles estão tocando e cantando para te ajudar e para se ajudar a louvar e adorar a Deus. Louvar e adorar a Deus não é cantar. Cantar, louva e adora a Deus, mas não é isso. Porque nesse momento em que vocês estão sentados e eu estou aqui falando em louvor e adoração a Deus, e você está aí ouvindo em louvor e adoração a Deus. Quando o ministério de louvor sobe aqui e ele canta e ele toca em louvor a Deus. E você daí canta, bate palma e toca em louvor e adoração a Deus. Portanto, nunca se permita ser passivo no culto. O culto não é um lugar de passividade, porque se você for passivo no culto, você não está louvando e adorando a Deus. Quando você vem ao culto, é uma adoração ativa. E como você faz isso? Em primeiro lugar, com reverência e com atenção. Se você vem para o culto e deixa a sua atenção passear por outras coisas, se você fica conversando e dando risada e olhando para trás e prestando atenção, e você não está no culto. Você está na igreja, mas não no culto. Quando você está no culto, a sua adoração, a sua atenção está voltada ao Senhor do culto. E se ela está voltada ao Senhor do culto, ela não está prestando atenção em coisas que não dizem respeito a cultuar a Deus. É claro que eu não estou falando, se você está na mídia e você precisa perguntar qual que é o próximo slide. Você está dentro do serviço ao culto. Você está fazendo a mesma coisa que o ministério de louvor. Você está servindo para facilitar a adoração dos seus irmãos. Não é disso que eu estou falando. Você está na recepção, é a sua função cumprimentar as pessoas. Você não está fora do culto porque você está fazendo isso. Isso é um ato de louvor e de adoração. Eu estou falando de você ficar disperso, perdido, vendo quanto que está o jogo do Corinthians, olhando para a mosquinha que está passeando. Isso daí é você perder o seu foco do culto. Então quando você vem para cá, em primeiro lugar, você precisa de reverência e de atenção. É assim que você presta culto ao Senhor. Em segundo lugar, você precisa de participação ativa naquilo que está fazendo. Nós vamos orar? Vamos. Então o Rafael está orando e eu? Isso não é culto. Quer cultuar a Deus? Quando a pessoa que estiver aqui à frente orando, você está aí orando. É a mesma coisa que está acontecendo. A diferença é que não tem um microfone na sua boca. Mas se eu tirar e colocar na tua boca, você vai fazer a mesma coisa que eu estou fazendo aqui. Isso é adoração ativa. Você está participando do culto na sua oração enquanto eu estou orando aqui. Aí a gente vai cantar e tocar como parte da nossa adoração a Deus, porque a gente já começou desde que a gente veio para a igreja. E aí enquanto eles tocam e cantam, o que você faz aí? Participa tocando e cantando. Você se entrega nisso também. Você dá o seu melhor como eles estão dando o melhor deles aqui. Ah não, eu fico sentado e criticando. Errou a nota ali, hein? Está fora do tempo. Nossa, hoje fulana está desafinada. Isso não é louvar e adorar. Não é assistir como quem vai a um teatro, cruza as perninhas e fica. Não é assim que você participa do louvor e da adoração. Você se entrega ao Senhor, porque você está entregando o seu melhor diante do Senhor. Aí você está participando do louvor e da adoração. E é só assim que o ministério de louvor consegue louvar e adorar a Deus. Por meio da música, por meio dos instrumentos. E aí a gente chega na hora da pregação. E aí você faz o quê? Bom, é a hora do soninho. Fecha o olhinho. Não. Isso é só estar na igreja. Vai ter um momento da pregação? Abre a palavra de Deus, irmão. Hoje em dia nem todo mundo traz celular, a Bíblia. Eu mesmo, vocês veem que eu prego sempre com o celular e com o tablet, porque eu sou cegueta, eu não enxergo. Eu abro a Bíblia, eu tenho que enfiar a cara nela, senão eu não consigo ler. Mas se você tem Bíblia, traga a sua Bíblia. Se você tem um aplicativo no seu celular, no seu tablet, abra. Leia. Junto. Não é ele está lendo, eu confio. Não confie em mim, irmão, eu sou homem, eu erro. Leia a palavra de Deus junto comigo, e se eu errar, você levanta a mão, está errado. Corrige. Você está ativamente junto comigo.
Tem uma irmã que vem no culto, eu prego, eu termino de pregar, a minha pregação está anotada no papel dela. Ela escreveu junto comigo que eu estou pregando. Ó, aqui ele falou isso, aqui ele falou isso, aqui ele falou aquilo. Isso é participação ativa. Eu não estou dizendo que você tem que escrever, mas preste atenção. Esteja ativo. Eu falei alguma coisa, ou o pastor falou alguma coisa, ou quem seja o irmão do culto que for, qualquer culto que for. A pessoa o Senhor. E aí o Senhor vai trabalhar naquilo que nós temos e ser glorificado em você. No fim do culto, aonde você entrega tudo o que você é e o que você tem, você sai cheio, mesmo que você tenha entregue tudo, porque Ele te enche de volta. Quando você vem ao culto e o culto acaba, você fala, hoje o culto é meio mais ou menos. Você não veio para o culto, e aí você não entregou nada, e não recebeu nada de volta, e aí o culto é fraco. O culto ele é bom na proporção em que você se entrega. O ministério de louvor pode cantar da melhor maneira possível, o pastor pode pregar da melhor maneira possível, os irmãos que vão orar podem orar da melhor maneira possível. Se você não veio ativamente prestar culto ao Senhor, nada vai acontecer aqui. E aí quando você vem com o seu coração cheio para entregar para o Senhor tudo o que você tem, mesmo que o louvor seja desafinado, mesmo que a pregação seja mais ou menos, você vai sair daqui satisfeito, porque você veio e você entregou tudo o que você tinha ao Senhor. É assim que a gente louva e que a gente adora ao Senhor. Amém? Glória a Deus.